eu queria que você me desse uma opinião. Imagina o seguinte, você tem dois trabalhadores. Você tem o trabalhador que entra às 8 e vai até às 6 da tarde e recebe um salário. E você tem o cara que entra às 5, trabalha até às 6 e recebe um salário também. Tá certo isso ou tá errado? Perante a justiça dos homens, justiça trabalhista, justiça brasileira ou em qualquer país, isso não seria considerado certo. Mas a justiça do reino dos céus é diferente da justiça da terra. Hoje nós vamos falar sobre os trabalhadores da última hora, ou a parábola dos pagamentos, ou a parábola do trabalhador da última hora. Se você quiser acompanhar comigo, ela está escrita em Mateus, no capítulo 20. Tá? Então vamos à leitura. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou para o campo das videiras. Por volta das 9 da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. Então lhes disse: Ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Presta atenção nesse detalhe. Eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outras vezes, próximo do meio-dia e das 3 da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou deles: Por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? Como que dizendo assim: por que vocês estão aqui até agora sem fazer nada? E lhe informaram: Porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: Ide igualmente vós para o campo das videiras. Então eles foram na última hora, era 5 da tarde. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou o seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Começa pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 da tarde. Presta atenção. Chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados. Ou seja, os últimos foram que chegaram às 5. E termina nos primeiros. Os primeiros foram aquele lá por volta das 9 da manhã. Na verdade, no raiar do sol. Né? Das 9 foi o seguinte: foi no raiar do sol, foi às 9 da manhã, depois foi meio-dia, às 3 e depois os das 5 da tarde. Então, quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também estes receberam 1 denário. O cara que entrou às 5 recebeu 1 denário. 1 denário era o valor de um salário de um dia de trabalho. E o cara que foi do começo do dia recebeu também 1 denário. Mas que negócio é esse? Que justiça é essa? No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apenas disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha explicou, falou a um deles: Amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado? Isso com o primeiro que foi contratado lá no começo. Sendo assim, toma o que é teu. Vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Eu confesso para vocês que essa é uma das parábolas que eu mais gosto. E eu vou abrir para vocês aqui diretamente. Eu me considero um dos trabalhadores da última hora. Como eu já comentei para vocês, eu sempre servi a Deus, reconheci o Senhor Jesus como meu Salvador aos 16 anos, hoje eu tenho 39 anos, mas eu fui cego e eu estava parado por 20 anos, sem entender e sem me desenvolver no reino. Aí você fala assim: Tiago, esse negócio de reino que você fala, não é a graça? A graça é a fase atual. O que é a graça? Né? Então a graça é a era da dispensação. Como nós estamos recebendo o acesso à salvação sem ter merecimento. Por que chama graça? Porque é de graça. Dá para você entender? Essa era que a gente vive é a era da graça. Então, o nosso papel é o quê? Ide e anunciai. Agora, vamos retomar aqui a leitura. Essa parábola, ela deixa aquelas pessoas mais apegadas à religião, elas ficam bravas de ver, por exemplo, um vídeo como esse, um cara com boné, com a Bíblia na mão, falando do reino e falando de salvação. Fala: quem é esse cara para falar alguma coisa? Pois é, não sou ninguém.
Eu sou um comedor de arroz e feijão igual qualquer ser humano. Mas o que eu entendi é o quê? É chegado o tempo, né? Então a gente teve ali no começo do dia, no raiar do sol, às 6 da manhã, depois teve às 9, depois teve a meio-dia, depois teve às 15 e depois teve às 17, que é às 5 da tarde. Todos esses trabalhadores, quando foram chamados, eles aceitaram trabalhar. O primeiro aceitou por 1 denário. Então vamos voltar aqui, ó. Depois de combinar, verso 2, depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário, 1 salário, equivale a 1 dia de trabalho, pelo dia os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9, viu outros na praça e aí falou para eles: eu vou pagar o que for justo. Depois foi meio-dia, 3 da tarde, da mesma maneira, vou pagar o que for justo. Em torno das 5 da tarde encontrou outros que estavam trabalhando, estavam na praça sem trabalho. Por que vocês estão aí parados o dia todo? Ide igualmente para o campo das videiras. Essa parábola, ela me deixa muito, muito contente, muito empolgado, porque a justiça do reino, a justiça eterna, ela não é como a justiça da terra. Agora você imagina essa situação se fosse aqui na terra. Na hora, algum pegaria o telefone, ligaria no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, entraria com um processo trabalhista pedindo indenização, pedindo humilhação, dano moral, esse monte de blá blá blá. E aí, o trabalhador da vinha já estaria em apuros. O que eu acho mais engraçado, isso daí me faz rir mesmo, é que a justiça dos céus, ela é diferente da justiça. Tá? Quem é o dono da vinha? É o Senhor. E Ele paga como Ele quer, porque a vinha é dele. Então, os chamados lá da primeira hora são aqueles que receberam instrução lá atrás, nas fundações dos tempos, quando... Imagina o seguinte, os apóstolos anunciaram o Evangelho batendo sandália no chão, a pé, andando. Depois, alguns usavam cavalos para ir em outras cidades, viagem de dias, de horas e horas e horas, para pregar o Evangelho. Aí depois tem o carro. Depois veio as ondas de rádio. Hoje a gente está o quê? Na era da tecnologia. Eu aqui com vocês em 2 canais, que não sou um cara famoso e com seguidor a dar com o pau, como fala assim, né, no dito popular, eu consigo alcançar aí quase 500 pessoas. Aqui na sala da minha casa, falando com você. Então, nós estamos na última hora. Se você não entendeu que essa última hora é a virada do tempo, a virada com o avanço da tecnologia, eu não sei o que você está fazendo. Então, vamos trabalhar, vamos anunciar, porque o dono da vinha, ele é benevolente e você vai receber o mesmo prêmio daqueles que começaram lá atrás. Para de achar que você vai ser salvo só pelo seu comportamento. Ah, mas eu tenho que seguir sim, você tem que seguir todos os ensinamentos. Mas para de achar que você é melhor que o outro, que começou agora, que está gravando um vídeo agora. Você acha que você que começou lá atrás, você é mais crente que ele. A justiça do reino é diferente. Em Mateus 6,36 fala: buscai primeiro o reino e a sua justiça. Não é a justiça da terra, é a justiça do reino. Para de pensar que é só comportamento. Ah, mas o que eu faço? Começa com o que você tem. Fala com seus vizinhos, fala com seus amigos. Você não precisa obrigar ninguém. Ah, mas eu não tenho onde falar. Você não vai converter ninguém com a sua palavra, ou com o seu conhecimento, com a sua força. Quando eu entendi isso, eu me libertei desse bloqueio. Por quê? Quem convence é o Espírito Santo. A semente, ela é lançada. Se ela vai brotar ou não, não é problema nosso. É o Senhor que faz brotar aquela semente. Tá certo? Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos trabalhar. Eu me considero, sim, um trabalhador de última hora. Porque eu sou uma criança ainda perto de conhecimento de tantas pessoas, de tantos caros servos de Deus, que eu já vi pregando a palavra. Eu não tenho pretensão também de subir em púlpito, em palco, em palanque, não. Eu vou fazer o que eu posso com o que está ao meu alcance, que é o meu celular e a minha Bíblia. Por quê? Porque eu fui chamado para isso na última hora. Tem tanto trabalho que você imagina o seguinte: se 35% dos habitantes da Terra se dizem cristãos, imagina se esses quase 3 bilhões de pessoas saíssem para pregar o Evangelho.
que a gente não ia conseguir resolver de anunciar o reino e o evangelho do Senhor em quanto tempo? Só que, infelizmente, tem muita gente que está dormindo. Aqui fala assim, por volta das 9 da manhã, ao sair, viu na praça do mercado os que estavam parados, sem ocupação, os desocupados. Quem são os ocupados? Os desocupados. Você vai prometer para mim que você não vai ficar ofendido. Mas os religiosos, que são os desocupados. Ah, mas você está falando que quem vai na igreja é desocupado? Não estou falando isso. Estou falando que você, que começou lá atrás, assim como eu era desocupado. Você que começou lá atrás, então você não pode se ofender porque eu estou falando de mim mesmo, tá? Os desocupados, ele está ali, está sentado no banco da igreja, está ouvindo, ouve a palavra ali, canta um louvor, faz uma oração lá dentro, acabou. Ele não se lembra do que ele tem que fazer. Para fechar, eu vou abrir aqui para vocês um outro pedaço, está escrito em Marcos 16, eu vou ler a partir do verso 15, tá? Que fala assim, Jesus aparece e ordena os discípulos depois da ressurreição. E lhes ordenou, enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão em línguas novas. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Se você não entendeu, eu vou tentar falar da maneira mais simples possível para você. Ide e anunciai o evangelho. Então você está parado na praça fazendo o quê? Você já foi chamado e nós já estamos na última hora. Eu não sei o que você sente quando ouve, mas eu olho meu braço fica arrepiado só de pensar que a gente está no último tempo de dispensação da graça. Quantas pessoas ainda não sabem nem por onde começar? Não tem problema. Ora, pede entendimento e vai fazer a tua parte. Lá, vamos voltar ali na palavra, tem uma parte que eu ainda quero comentar. Mateus 20. Que aí ele fala assim, porventura não é permitido fazer o que quero com o meu? Ou manifestas a tua inveja porque sou generoso? Desculpa te falar, para de ficar enchendo o saco de quem está querendo fazer e anunciar porque você não quer fazer. Você quer só ir na igreja. Tudo bem, eu também vou. Não tenho nada contra ir na igreja. Mas vai e faz a tua parte, anuncia o evangelho. Ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Portanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos chamados, mas poucos escolhidos. O que quer dizer muitos chamados, mas poucos escolhidos? Quem é escolhido? Quem é escolhido é quem escolhe. Quem escolhe servir ao Senhor, quem escolhe anunciar, quem escolhe seguir, quem escolhe se entregar. Não tem dificuldade em você ser escolhido, é você escolher. Não fica preso só à religiosidade. Você trata só o seu tempo de servir quando você está dentro de um templo, de uma igreja. Eu não tenho nada contra, não estou sendo contra, estou deixando claro. Eu vou, gosto e admiro e respeito e indico que você frequente, sim, mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Ide e anunciai, porque estamos na última hora da dispensação da graça. Tamo junto. Fiquem na paz.